porque eu e você podemos fazer muitas coisas certas pelo propósito errado. Por não saber o meu valor, eu vesti uma máscara de perfeição mentirosa. E quem não erra não aprende. Quem não reconhece erro não muda. Quem não sabe aonde cai, onde são as suas fraquezas, se torna extremamente falho. Só que eu quero fazer um alinhamento aqui com você, principalmente para quem está com pai e mãe na sala, tá? Eu não posso falar da minha vida sem citar a minha história. E a minha história passa pelo meu pai, pela minha mãe, ok? Quem me acompanha nas redes sociais, quem me conhece, sabe o quanto eu os amo, o quanto eles fazem parte da minha vida, o quanto eu os honro. Mas eu não consigo contar a verdade para você olhar para sua vida sem falar também das coisas que eles erraram. E só quando você for capaz de olhar com verdade para a sua história e dar um novo significado e perdoar pai e mãe, você vai poder amar e honrar do jeito que eles merecem. Enquanto você colocar panos quentes, ou negando as falhas dele com você, ou simplesmente dizendo que eles morreram para você, você desobedece a Deus que nos mandou honrar pai e mãe. Só honra pai e mãe quem consegue olhar com verdade para a história e dar um significado correto e positivo e perdoar de todo o coração. Quem está me entendendo? Então eu vou falar da minha história para que você olhe para a sua. Tudo que eu vou falar aqui para você, eu falo na frente dos meus pais. Meus pais vão para todos os métodos CIS. Eles só não vieram por esse porque eles têm uma viagem daqui a uma semana, mas eles estão em todos sentados aqui na frente. Então o que eu estou falando, eu falo na frente deles. Não é sobre pai e mãe, é sobre a minha história. Então deixa eu apresentar a história onde os post-its entraram na minha vida. Olha isso aqui. Início da minha família. Sou a filha mais velha de um casal que tem 3 filhos. Camila, Manuela e João Paulo. A Manu tá aqui por algum lugar, daqui que vocês veem ela. Tá ali, minha linda, te amo. E assim como você, assim como eu, meus pais também têm 2 versões. Existe uma versão extraordinária sua? Lembra que o Paulo falou, cada um de nós tem uma versão extraordinária? Sim? Tem algum lugar em que você tem sua melhor versão? Verdade? Talvez seja profissionalmente, talvez dentro de casa, talvez seja como mãe. Todo mundo tem a sua melhor versão. Mas existe algum ambiente a sua versão é ruim? Gente, eu tô falando com alguém aqui. Meus pais também têm 2 versões. Uma versão positiva do meu pai. Inteligentíssimo, culto, boa praça, todo mundo ama meu pai, uma ótima companhia, um bom papo, 11 livros escritos, ama vinho, ama cozinhar. Pense numa pessoa que tem borogodó. Todo mundo quer estar perto dele. Esse é o meu pai. Um pai amoroso, carinhoso, dedicado, nunca levantou a mão para bater com o filho. Eu não lembro dele gritar com o filho, nem se zangar com o filho. A outra versão do meu pai, omisso, egoísta, só fazia o que dava prazer, vivia de happy hour, a casa cheia de amigos, bebida, churrasco, vivia o prazer imediato, nunca foi responsável, nunca pensou no futuro em relação a dinheiro, perdeu tudo que tinha porque vivia o momento do aqui e agora como se fosse o último da vida dele. Nunca educou um filho, nunca botou um limite. Esse papel era da mãe. Ele só dizia o que ele não gostava, ele mandava recado por ela, mas ele era o queridinho. Consequentemente, os filhos todos apaixonados por ele. E a mamãe ficou com o papel da megera. Fraco, omisso, não posicionado. Isso é desamor, ok? Voltei pro meio. Minha mãe. A melhor versão dela, inteligente, extremamente responsável, trabalhadora, extremamente organizada, a vida toda dedicada para os filhos, muito trabalhadora, sempre um profissional, sempre trouxe dinheiro para dentro de casa, mas tudo que ela tinha de melhor era para os filhos. Ela era realmente uma mulher que sabia o valor da família. Uma outra versão da minha mãe, zangada, impaciente, grosseira, crítica, insatisfeita, lamurienta, irritada, parecia uma criança de 12 anos, emocionalmente falando. Por que, Camila? Porque foi a idade que o pai dela morreu, que ela se sentiu órfã. Ei, você e eu somos vítimas de outras vítimas. Somos vítimas de outras vítimas. O meu pai, por que ele era tão bonzinho assim? Porque a mãe morreu do parto dele. Com 3 anos, o pai morreu também. E ele foi ser criado por uma avó que não tinha dinheiro e queria dar uma melhor educação do mundo para ele. O que é que ela fez? Levou ele com uma malinha de couro na porta de um seminário de padres, bateu na porta do padre, olhou para ele e disse assim: padre, o meu neto sonha em ser padre. Você pode receber ele para morar aqui com vocês no seminário? Ele não sabia nem o que era ser padre. Mas ali ela entendia que ia dar. Meu pai fala vários idiomas, aprendeu latim, francês, inglês, italiano. E ele cresceu um homem que morria de medo de não ser amado. Por isso dizia assim para todo mundo. Por isso não educava os filhos, porque ele precisava se sentir amado. A verdade é que eu tenho minhas histórias e você tem as suas. E o homem ou a mulher que você acredita que você é hoje está cheio de marcas dessas histórias. E olha isso. Isso era o meu pai e a minha mãe. Nesse contexto, meu pai era executivo, alto executivo de um banco
que não existe mais, mas era um banco grande aqui no Nordeste. E ele foi transferido. A gente morava em Fortaleza. Olha essa história. A gente morava em Fortaleza e ele foi transferido para Teresina. A minha mãe tinha farmácias, acho que ela tinha 2 ou 3 farmácias, completamente independente financeiramente, realizada profissionalmente. E ele chega em casa todo feliz. Eu tinha 8 anos de idade, todo feliz. Meus filhos, Dorinha, tem uma notícia maravilhosa. Eu fui promovido, vou ser gerente regional do banco, só que a gente vai ter que morar em Teresina. E eu, criança, achei o máximo, vou andar de avião, vou conhecer uma nova cidade, adorei, tudo feliz. E eu não entendia por que a minha mãe começou a chorar. E ali ela começou a botar alguns post-its sobre a minha vida e ela dizia: tá vendo? Eu vou ter que parar a minha vida, abrir mão da minha carreira, dos meus negócios, vou vender as minhas farmácias para acompanhar o homem. Minha filha, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me capacitado mais, se eu fosse mais próspera financeiramente, eu dava um pé na bunda dele e eu ia viver a minha vida, não tendo que anular a minha vida para acompanhar. Eu vi, eu ouvi e eu senti. Chegamos em Teresina. Naquela época, gerente geral de banco era rei, tá? Melhor hotel da cidade, flores, cestas de café da manhã, cestas de Natal, presente para os filhos. O banco alugou a melhor casa, segurança, motorista. Um negócio lindo. E eu via 2 mundos dentro da minha casa. Eu via um pai vaidoso, feliz, se sentindo o cara, e uma mulher que entrou numa crise de depressão que até banho ela tinha medo de tomar porque ela achava que ia morrer afogada no chuveiro. E eu lembro que ela chorava e dizia: até para fazer minha unha e comprar uma calcinha agora eu dependo dele. Memórias. Qual foram as suas memórias? O que você viu dentro da sua casa? O que você ouviu? Qual foi a dor de pai e mãe que você viu? E aí, passaram-se alguns anos. Não lembro quanto tempo, eu era criança, mas ela chegou um dia muito feliz, dizendo que ela tinha participado de uma seleção, tinha sido contratada para ser secretária executiva de uma multinacional, ganhando muito bem. Parecido com o que ele ganhava com um banco nacional, porque a empresa dela era uma multinacional. E ela, olha, nasceu de novo a minha mãe feliz. Feliz, divertida, engraçada, bem resolvida, arrumada, linda, produzida. Feliz, parecia que a casa tinha voltado à paz. O que é que acontece? Pouco tempo depois ele chega em casa. Dorinha, aquilo que você mais queria aconteceu. Fui promovido de novo, transferido de volta para Fortaleza. A casa caiu de novo. O quê? Mais uma vez. Eu abro mão dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha carreira, do meu dinheiro, da minha independência para acompanhar você. Tá vendo, Camila? Só que nesse meio, eu tô falando do aspecto profissional e dinheiro, mas tinha muitas outras coisas. Tinha bebida dentro de casa dele, ela não, nunca trocou em álcool. Mas tinha bebida dentro de casa, tinha briga, tinha rumores de adultério, tinha insegurança, tinha lágrima, tinha confusão. O que é que você viu na sua casa? O que é que a sua criança viu dentro da sua casa? Você hoje vive a vida que as tuas memórias estão definindo. E olha isso. Quando eu estava por 9, por 10 para 11 anos, no meio desse caos, hoje adulta, eu sei o que aconteceu. No meio desse caos, a minha criança resolveu chamar a atenção. Vê se alguém olha para mim, né? Deixa eu ver se alguém me enxerga nessa casa. E eu fui fazer uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Eu virei uma mulher que não gostava, uma menina que não queria mais estudar. Eu sempre fui muito estudiosa. E eu resolvi dar trabalho. Entrando na adolescência, o caos dentro de casa, confusão, desconexão. Eu resolvi dar trabalho para estudar. Imagina, uma mãe crítica, acusadora, zangada, amarga, infeliz, com uma filha que não estuda. Quer que eu ouvi? Mais crítica. Eu agora virei a vagabunda, a preguiçosa, a desorganizada, que não faz nada direito. Mais post-its, um monte de acusações. Eu convivi com muita crítica. Alguém aqui foi muito criticado ou só eu? Eu convivi com muita crítica. Muita crítica. Até que um dia aconteceu um episódio que mudou a minha história. Eu tinha 12 anos. Nós mudamos de volta para Fortaleza, ele foi novamente promovido. Nós mudamos de volta para Fortaleza e a família, meu pai, filho único. A mãe morreu do parto dele. E a minha mãe só tem um irmão. Então a família toda se juntou, a família do meu tio, com os primos segundos e tal, fizeram um almoço de boas-vindas pra gente de domingo. Casa lotada, mesa enorme, um monte de comida e todos os primos da mesma idade para me receber. E eu lembro que estava todo mundo na mesa e eu toda ingênua, saí lá correndo, toda inocente, assim, mãe, olha pra mim. Mãe, eu queria te pedir uma coisa. Mãe, deixa eu estudar na escola que as minhas primas vão estudar. E ela na frente de todo mundo. Na mesma intensidade da minha euforia foi a brutalidade da resposta dela. Ela disse assim: o quê? Eu atravessar a cidade para uma vagabunda estudar? Esquece. Silêncio na sala. Todo mundo se cala.
Sabe aquele momento em que o tempo para? Todo mundo olha para mim, as lágrimas já escorrendo, eu não sabia onde me esconder. Crítica, humilhação, publicamente. E o meu tio, o irmão dela, me pegou pela mão, me tirou daquele ambiente, me abraçou, olhou para mim e disse assim: minha filha, vamos fazer um acordo? Se você voltar a ser a estudante que você sempre foi, eu compro a sua briga. Nem que eu atravesse a cidade, mas você vai estudar onde as suas primas estudam. E eu lembro que eu, morrendo de chorar, com muita vergonha, eu olhei para ele e disse assim: tio, nem que seja a última coisa que eu faça na vida, a partir de hoje, ninguém nunca mais me critica pelo meu desempenho. E gente, eu cumpri a promessa. Não celebre. Não. Porque essa promessa destruiu a minha vida. Eu vou corrigir. Ela quase destruiu a minha vida. O que aconteceu nesse momento? Eu me vesti de uma armadura de perfeita, viciada em fazer. O meu valor estava no que eu fazia e não em quem eu era. Eu precisava ser a melhor em tudo que eu fizesse, porque senão eu não tinha valor para as pessoas que me amam. Eu vesti uma capa de Mulher Maravilha e passei a vida inteira mostrando para o mundo, vendendo para o mundo uma perfeição que não era real. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém que nunca erra. Não existe ninguém que nunca erra. E eu vesti uma armadura de orgulho, eu fiquei cega. Uma busca desesperada por desempenho. Gente, eu cumpri minha promessa, tá? Voltei a ser a melhor aluna da sala, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Meu caderno era disputado, todo mundo queria estudar pro meu caderno, todo mundo me queria nos trabalhos da escola. Sempre estive entre as 3 melhores, 5 melhores alunos da sala. Passei no vestibular em 8º lugar. Sempre estive entre as 3 melhores alunos da faculdade, graduação, pós-graduação, segunda pós-graduação. Eu brilhei. Com 23 anos fui ser contratada para ser executiva de um grande grupo, gerenciando 45 homens que tinham idade de ser meus pais. Com 23 anos. Ganhei dinheiro antes de todo mundo. Prosperei antes de todo mundo. Fiz carreira antes de todo mundo. Sempre fui citada pelas mães das amigas, pelas primas, pelas tias, como a perfeitinha. A que faz tudo direito. A pra casar. A executiva brilhante. A mais santa. A que nunca bebeu. A que nunca fumou. A que nunca que faça. Por quê, Camila? Porque eu e você podemos fazer muitas coisas certas pelo propósito errado. Por não saber o meu valor, eu vesti uma máscara de perfeição mentirosa. E quem não erra não aprende. Quem não reconhece erro não muda. Quem não sabe aonde cai, onde são as suas fraquezas, se torna extremamente falho. E já eu te conto qual foi o prejuízo dessa promessa que eu fiz aos 12 anos de idade. A minha pergunta para você hoje é: qual foram as suas memórias? Tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti, lembra das sinapses, das experiências? Uma nova aprendizado, uma nova memória. E olha isso aqui, eu aprendi por tudo que eu vivi, todos os post-its que eu recebi, que o meu valor estava no que eu faço e não em quem eu sou. Preciso ser perfeita para ser amada. Se eu não for perfeita, eu não sou amada, não sou admirada, não sou aceita, não sou acolhida, não sou importante para as pessoas que eu amo, então eu tenho que ser perfeita. Só que pessoas perfeitas não existem. Homens não são confiáveis. Esteja no controle, Camila. Mulher não pode depender de homem. Eu precisava ser independente de tudo e de todos sempre. Homem não manda em mim. Preciso guardar dinheiro para os dias difíceis. Preciso estar sempre no controle, custe o que custar. Qual foram os prejuízos que as tuas experiências causaram na sua vida? Lembra que o Paulo começou falando que existe a crença de identidade, mas existe aquelas crenças intermediárias? Essas eram as minhas crenças intermediárias. Eu acreditava nisso com todo o meu coração. E ai de quem me dissesse o contrário disso. Por quê? Porque eu senti na pele. Porque eu vi, porque eu chorei, porque eu vi choro. Porque eu tirei de dentro de mim uma versão que tinha que ser perfeita. E você? Quais foram as suas experiências? Quais foram as experiências na sua vida que formaram as suas crenças? O que é que colocou os post-its aí no seu coração? Só uma mulher consegue entender a dor de outra mulher, não é mesmo? A vida é uma jornada cheia de desafios, mas você não precisa passar por eles sozinha. Nós precisamos uma das outras. E eu estou aqui por você, porque eu sei que para viver a jornada que eu tenho vivido nos últimos 8 anos, de transformação do meu caráter, da minha identidade e de me aproximar da mulher que Deus um dia me fez para ser, eu precisei de outras mulheres. Muitas vezes você se sente completamente anulada. Você se deixa de lado, você deixa de se conectar com a sua essência, com seus desejos mais profundos. Sonhos, acho que talvez nem se lembre qual foi a última vez que você parou para pensar quais são os teus sonhos. Esquecido do mais importante, cuidar de você. Eu tenho uma notícia boa para você, isso vai mudar a partir de agora. Por quê, Camila? Porque eu acabei de abrir as vagas para a mentoria Jornada Plenitude. Nela eu vou segurar na sua mão
por 12 meses e te ajudar a se manter na jornada que vai garantir que você vai de verdade viver a plenitude que um dia Deus planejou para a sua vida. Uma plenitude em espírito, aquele espírito inabalável, uma alma sarada, um corpo forte, saudável. Ei, olha para mim, são 12 meses. Eu vou estar com você ao vivo, todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Eu e você num encontro ao vivo, juntas, onde nós vamos falar de casamento, nós vamos falar de finanças, nós vamos falar de filhos, nós vamos falar de saúde emocional, nós vamos falar de inteligência emocional, nós vamos falar de saúde física, nós vamos passar pelas 11 áreas da vida, nós vamos ter um tempo precioso falando de espiritualidade, nós vamos falar de sexo, vai ser poderoso. Uma jornada de 12 meses, onde de verdade você vai receber o conhecimento certo, na intensidade certa, pela frequência necessária para romper a sua mentalidade e você de verdade experimentar a vida plena, feliz em todas as áreas. Por isso eu estou te dizendo aí, é para você, é real e você merece. Camila, e como é que eu faço? Ok, estou decidida, quero viver a vida que eu nasci para viver, chega dessa vida infeliz, limitada, qual é que eu faço? Qual é o próximo passo? É simples. Escreve aqui embaixo, ó, mentoria. E agora, imediatamente, vai para o seu direct uma mensagem minha te dando todos os passos para você entrar na jornada. Eu te vejo. Vai ser muito bom esse caminhar junto. Eu, você e mais milhares de mulheres que decidiram entrar numa nova história. Um beijo no seu coração. Te amo. Até a primeira aula da mentoria.